Jesus, vem repreender o adversário, para que não encontre ocasião, ó Deus de amor, para tirar dos nossos corações o que assim Tu queres semear. Em nome de Jesus, nós repudiamos, Senhor amado, toda e qualquer ação do adversário. E em Teu nome assim nos unimos como igreja. E em nome de Jesus o repreendemos, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim o seja, em nome de Jesus. Pode assentar, amada igreja, em nome do Senhor. Amados de Deus, é uma passagem que é muito interessante para a gente. Quando a gente começa a ler os capítulos anteriores do Evangelho de Mateus, é um dos livros que mais usa a palavra misericórdia. E no capítulo 9 deste livro, o Senhor já havia realizado a cura de 2 outros cegos. Interessante que quando o Senhor se dirigiu a eles, o Senhor já perguntou diretamente a eles o que eles queriam. E lhes concedeu. Interessante que, quando estes foram curados, havia uma recomendação do Senhor para com eles. A recomendação era esta: para que eles não dissessem nada a ninguém e fossem para casa. E esses 2 homens que eram cegos, que foram curados em Jericó, não obedeceram ao Senhor. Pelo contrário, entraram na cidade e testificaram do Senhor, a tal ponto que muitos creram nele. E parou aí. Quanto a esses 2 cegos agora, das quais nos deparamos no capítulo 20, nós vemos 2 homens definidos assim, sentados no caminho. Interessante que, no narrar desse trecho, Deus usa Mateus dizendo assim: ouvindo que era Jesus, começaram a clamar. E Ele colocou no clamor deles, igreja, 3 pontos importantes, que traz toda a contextualidade do propósito do Senhor ter vindo ao mundo. O seu senhorio, aquilo que estava colocado sobre ele como filho de Davi, não somente no aspecto de genealogia, mas naquilo que ele já era chamado, que como filho de Davi, tendo um reino eterno, como promessa de Messias. Havia uma simbologia da qual identificava quem seria o Messias. Filho de Davi. E o terceiro ponto, misericórdia de nós. Quando a gente começa a perguntar o que foi que eles ouviram a ponto de poder trazer essa revelação de Deus praticamente. Quando você chega no capítulo 21 desse mesmo livro, você entende o porquê. Eram 2 multidões. E no capítulo 21, no verso 21 primeiro em diante, diz assim que eles entoavam o seguinte canto, o seguinte elogio para com o Senhor: bem-vindo, hosana nas alturas, bem-vindo quem vem em nome do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o que ela traz para a gente de revelação para nós? Há algo que do nosso coração precisa ser todo dia trabalhado, de tal maneira que mantenha um foco. E esse foco foi evidenciado pela fé que Deus estabeleceu em nós. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, e o que é esse contexto da fé, a sua definição diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Quando você lê isto pela versão King James, ela traz uma beleza diferenciada. E a expressão que está na versão de King James diz assim, não sei se os irmãos vão... já está aí, ó. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova, Pai eterno, e a prova daquilo que não podemos ver. E no verso número 2, assim, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. E algo tão impressionante, o que é essa definição de fé, que em outra versão diz assim, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. E no verso 3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E no verso 4, ele traz, igreja, aquilo que é de essencial para a gente, quando a gente vem para o culto. Quando estamos em nossa casa, quando estamos na solidão, quando estamos ouvindo muitas coisas, quando estamos ouvindo muitas palavras, cânticos, testemunhos. E o verso 4 diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé. E a gente começa a perguntar, a gente já nasceu com a fé? A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Logo se entende que a fé foi inserida em nós por graça e poder de Deus. A fé, ela tem um patamar. E esse patamar está apoiado sobre a nossa esperança. Quando o nosso coração está consolidado com isto, igreja, quando a gente ouve o que é a palavra de Deus, quando a gente ouve o que é alguém falar no nome de Jesus, algo nos é revelado. Algo nos faz ver e ouvir, entender e compreender que é muito mais do que um nome, que é muito mais do que um simples homem que está passando no meio de duas multidões, mas tem algo muito diferente, que me faz testificar do que Ele é, Senhor. Eles disseram algo para com Jesus, Senhor. Nós muitas vezes, o que eu faço, o que eu falo, o que eu compreendo no meu coração, o que eu entendo que é o Senhor. Eu penso talvez que o Senhor para mim é somente quando eu preciso de algo. Talvez eu entenda que o Senhor para mim é somente aquele que quando eu me lembro que eu estou precisando de alguma coisa, eu digo, Senhor, socorre-me. Graça. Mas possa ser que para mim, Senhor, seja apenas um momento que eu vou cantar o hino somente. Possivelmente para mim seja que, Senhor, seja só quando eu me lembro que eu preciso de um terno novo, de um carro novo, ou quando estou procurando um casamento. Mas quando a gente entende o que é esta palavra, que pela fé nos faz compreender que tudo foi criado pelo poder dela, me faz entender que quando eu vou dormir, eu entendo, eu creio, compreendo que eu tenho um Senhor. Eu vou dormir porque eu tenho um Senhor.
Eu vou dormir bem porque eu tenho o Senhor. Se não dormir bem, dormir mal, eu tenho a si mesmo o Senhor. E quando eu acordar, eu vou dizer, eu tenho sobre mim um Senhor. Pode ser que eu esteja doente, mas eu tenho sobre mim um Senhor. Que não é somente o Senhor das circunstâncias das quais eu me necessito. Não é o Deus das minhas necessidades, mas é o Senhor da minha salvação. O Senhor que me ampara. O Senhor que ouve quando eu grito, Senhor! Oh! É o Senhor da qual eu me sujeito. Eu sou da qual, quando eu saio da minha casa, eu estou na minha casa, no meu caminho, no meu trabalho, quando eu vou sair, me faz dobrar o joelho e me entregar aos cuidados dEle. Um Senhor que eu entendo, pelo qual eu estou vivenciando hoje na fé, pelo qual Ele me colocou e me faz entender que pelo poder da Sua palavra tudo foi criado. Da qual Ele faz vivificar a minha esperança nele, para que naquilo que eu não vejo que vou alcançar, eu possa de alguma forma, por esta fé, o meu Senhor, fazer se cumprir para a glória dEle. O Senhor no livro de Romanos diz assim, que Abraão, pela fé, creu na esperança, contra a sua própria esperança. Quando alguém contempla e olha para o Senhor Jesus, no que ouve dEle, e de Deus, e ouve dEle, e diz, Ele é o meu Senhor. Eu não estou vendo saída para isso, mas Ele é meu Senhor. Esse negócio é pesado, mas Ele é meu Senhor. Olha, eu estou cego desde a nascença, mas é a voz do Senhor. Jesus está falando, Ele é o Senhor. E Ele me fala algo mais no meu coração. Ele diz assim que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E é o Filho de Davi, Ele é o Messias. Eu contemplo isso porque eu entendo que Ele é o Senhor. Ele é o meu Senhor. Não o Senhor das circunstâncias, mas o Senhor de toda hora e todo momento. Aquele Senhor que fala no meu coração assim, olha, você alçou a voz para comigo nesse dia. Eu digo, Senhor, eu quero te agradecer, porque Tu és o meu Senhor. Eu estou bem, estou trabalhando, tem um dinheirinho lá na conta, não é muita coisa, mas eu te agradeço, Senhor. Eu quero te bendizer, ó Senhor. Senhor, eu não estou me sentindo bem, que coisa enjoada no meu estômago, mas eu quero alçar a Ti a minha voz de gratidão, porque Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. O que eles contemplaram nessa grandeza igreja, mais do que o Senhor das circunstâncias, é o Senhor que pode mudar toda e qualquer situação. Naquilo que eu vejo que é impossível para mim, porque eu vejo muita coisa impossível para mim, mas cada vez que eu olho e contemplo o Senhor pela Sua palavra, oh Deus, eu descanso nele. Eu descanso nele. E os que assim compreendem isto, os que assim entendem que o Senhor Jesus quer ser mais do que um simples Senhor que socorre, mas um Senhor de todo o momento, o Senhor da nossa vida, oh Deus, o Senhor da nossa vida. Eu ouvi um dia de alguém que disse assim, você não vai orar para o Senhor te preparar alguém para o seu casamento? E a pessoa disse assim, eu não preciso orar para Deus preparar alguém para o meu casamento, porque Deus está no lugar dele, o que compete a Ele fazer. Mas na minha vida, as decisões tomo eu. Eu sei quem eu sou. E você começa a entender o que é a dualidade nos nossos corações. A Bíblia diz assim que quando Deus contempla um coração quebrantado e contrito, a gente começa a pensar, rapaz, por que Deus disse isto? Um coração quebrantado e contrito. A contextualidade contrito, igreja quebrantado, é uma palavra estranha. É aquilo que é abatido.
É aquilo que é quebrado. É aquilo que é caído. Mas interessante que quando você vai ver, igreja, lá no Salmo 51, o que Deus busca, igreja? Encontrar na gente. Ou melhor, Salmo 51. Essa palavra que vem contra o senso da nossa compreensão de quebrantamento, é algo que Deus quer encontrar na gente. Quebrantamento. Contritamento. Mas se quebrantamento é o sentimento daquele que está acabado, que se sente caído e derrubado, e o contritamento é daquele que se sente apertado, fustigado, que contextualidade pode ter nisso em relação a Deus para a gente, como igreja dele, da qual nós entendemos que ele é nosso Senhor, aquele que nos ampara e nos guarda e protege, e supre-nos em todas as nossas necessidades. Quando se tem um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, este é o verdadeiro sacrifício ao Senhor. Salmo 51, verso 17, assim se expressa para nós, para entender aonde Deus nos coloca nessa contextualidade. E ele diz assim, olha, os sacrifícios para Deus, Pai eterno, são o espírito quebrantado. Mas como pode ser isto, igreja? Se quebrantado traz um contexto de acabado, caído, vencido. E como se não bastasse, ele coloca para nós um coração que tem que ter duas qualidades centrais. Ele continua dizendo assim, e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E Deus começa a falar para nós, para nos entender o que Ele quer dizer com isto. Quando Deus encontra em nós ainda, e quando Deus encontra em mim ainda, aquela possibilidade de dizer que eu posso fazer o que eu quero fazer, que eu posso entrar e sair no momento que eu quero entrar e sair, que tem coisas que Deus não precisa intervir na minha vida, somente naquilo que for necessário intervir na minha vida, eu não tenho um coração quebrantado e contrito. Mas quando o meu coração é quebrantado, em que aspecto? Quando o meu coração se rende ao Senhor. É uma luta que eu não quero ser o vencedor. Eu quero ser o vencido. No que é no contexto da minha vontade, do meu querer, dos meus desejos, dos meus ímpetos e sonhos, eu quero ser vencido por Deus. Oh Deus. Raçou. Ereca é subir. Aí quando o Senhor contempla, Ele me vê não como um homem ereto, com o rosto como que dizendo cinzudo para com Deus, em risco, dizendo, Senhor, até este ponto Tu vais na minha vida. Mas esse ponto aqui é meu. Casamento sou eu que escolho, casa sou eu que escolho, trabalho sou eu que escolho, o que eu vou ler sou eu que escolho, o que eu vou assistir sou eu que escolho, mas na igreja você escolhe o hino, eu canto o hino que você quiser, a gente lê o versículo que você quiser, mas lá, a gente ora o que você quiser, mas lá, mas o que é a minha vida, é a minha vida. Mas quando Deus encontra em nós um coração quebrantado e vencido, Ele entende que a nossa voz é esta, Senhor, Tu és o meu Senhor. Aí ele encontra um homem vencido, uma alma vencida, mas nele fortalecido para a glória do Senhor. Não será somente o Senhor da minha necessidade, mas o Senhor da minha vida para a glória do Senhor. Coração dará subir, andar, quebrantado e contrito.
Nós, muitas vezes, quando entendemos e pensamos que nós temos em parte controle da nossa vida, naquilo que Deus deveria encontrar em nossa sensibilidade, do que Ele quer operar e agir, não encontra. Não encontra. Mas quando tem o coração quebrantado e contrito, Senhor, Ele encontra um povo que se rende a Ele. Gente, como é difícil se render a Deus. Se Deus não nos quebranta, meu Deus, a gente não se rende a Ele, meu Deus. Hoje escutei uma pessoa falar assim, olha, nós muitas vezes perguntamos assim, Senhor, me dá motivo para orar. Olha, cuidado quando você pede isso. Aí a irmã testificou quando teve um pequeno problema com algumas crianças que tinham que retornar. E aquele país se deflagrou uma guerra. Olha aí, Deus trazendo motivo para orarem. Aí todos entraram com ímpeto na oração. A oração não é somente para pedir algo a Deus, ou somente no momento de aflição e dor, mas é um momento de gratidão a Deus, de permitir com que a nossa voz ecoe na glória e na eternidade, para que aquelas taças que estão perante a Deus venham se encher das nossas lágrimas, para que a oração que para Deus, a nossa oração é como um cheiro suave, aroma perfeito à presença do Senhor, o alegre ao seu coração, e Ele em sua graça e misericórdia responder para conosco na sua voz, tão doce e meiga, trazendo em nós a memória da sua palavra, ereia, sóbia, e como resposta disso também concedendo-nos as nossas necessidades. A tal ponto que diz a palavra que nós nem sequer sabemos orar, mas o seu próprio Espírito Santo que em nós habita, nos socorre em oração na presença do nosso Deus. Coração quebrantado e contrito. Alma quebrantada, espírito quebrantado, ó Deus. Porque se isto não houver em nós, igreja, ó Deus, acontece o que aconteceu em Mateus capítulo número 13. Embrutecimento de corações. Eu tenho uma luta dentro de mim. E a luta que eu tenho dentro de mim é esta. Todas as vezes que estou na casa do Senhor, me vem um profundo sentimento de tristeza e dor. Porque de estar aqui foi um alto preço. E eu me preocupo se o que eu vou corresponder a esse Deus, ao menos chega à sombra do que Ele fez por mim. E a minha tristeza, muitas vezes, é porque a minha alegria de estar aqui, a alegria de ouvir a palavra do Senhor, de poder cantar junto com os irmãos, com as irmãs, de ouvir as irmãs louvando o Senhor, as crianças louvando ao Senhor, com alegria em nossos corações, veio mediante dor. Veio mediante uma profunda dor. Quando a gente tem um ente querido em nossa vida, ele vai morar longe, a gente se sente quebrado, afastado da pessoa. A gente sente uma saudade, não sente? Eu sinto saudade da minha filha, gente. Quando ela veio em Lauro de Freitas, fosse tão pertinho assim, daria para ir de carro, né? Mas é um pouquinho longe. E o que este Senhor sentiu na cruz do Calvário? Porque diz a palavra que desde a eternidade, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E naquele momento na cruz,
para rasgar essa cédula que era contrária a nós. Ele sentiu que é o desligar-se de Deus. Extrema dor, da qual homem algum consegue dimensionar. Então, quando eu venho para este lugar, eu fico perguntando se o que eu vou apresentar ao menos chega à sombra disto. Eu acabo entendendo que não vai chegar. E me entristece porque naquilo que eu expresso com alegria, a ele custou uma dor tão tremenda, porque alguém se sentou no lugar de culpado para que eu me sinta no lugar de justo. E quando ele foi falar com os fariseus, o que é o evangelho, o que é a graça do Senhor, dizendo, diante de um questionamento, por que ele falava tanto em parábolas, ele citou o que está em Isaías, dizendo assim, olha, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Pai eterno, que é isto, Senhor? Que é isto, Senhor? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Então, muitas vezes, quando eu venho para a igreja, eu fico inquieta de como está meu coração, se de fato está assim ou quebrantado. Oh, Deus tremendo. Se eu esqueci ou não do que é aquela dor que ele sentiu na cruz. Para que quando eu chegar aqui, eu apresente de qualquer forma o que é o meu culto e sacrifício. Sendo que no que ele apresentou como fé para mim, é para que pela fé eu possa apresentar a ele o verdadeiro sacrifício de adoração a ele. Oh Deus eterno. E nem sequer durante o dia lembrei que ele é o meu Senhor. Mas Deus é bom e misericordioso. Oh Deus, aleluia, aleluia. Há uma palavra em hebraico que diz shiver. E essa palavra tem um significado. De tremer e de estremecer. Porque o segundo sentimento que sinto quando estou na casa do Senhor é este. Se os meus passos estão me levando para longe dele ou não. E eu começo a tremer dentro de mim. Eu começo a estremecer. Se estou ou não preocupado com isto. Porque no que é casualidade do culto para mim, eu esqueço que eu tenho o Senhor. Na casualidade do culto, na reunião, eu esqueço que Ele representa para mim. Na casualidade do culto, eu esqueço o que Ele suportou por mim. É que não dá tempo mesmo, mas um dia desse, na escola dominical, a gente pode até conversar sobre isto, do porquê o Senhor ainda manteve a sua aparência de homem na glória, na eternidade. Ainda com o corpo transformado, o porquê que ele manteve a mesma aparência? O porquê que ele não tomou a mesma forma da glória que ele já tinha? Mas para que toda a eternidade saiba e compreenda de que um alto preço foi pago, para que todas as coisas sejam restabelecidas. Então, quando eu venho para o culto e sinto essa tremenda dor e tristeza, numa mistura de alegria e de tremor e temor, eu entendo que é uma glória que Deus quer expressar em nós, a glória da sua misericórdia. E esses dois homens compreenderam isto, quando começaram a clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tocou no que é o coração de Deus,
Porque com misericórdia Ele se manifestou, e com misericórdia assim nos curou, e com misericórdia assim Ele se manifesta em nosso meio, com misericórdia assim nos redimiu por sua graça e misericórdia. Ele nos deu vida, Ele nos deu visão, Ele nos deu um coração quebrantado, um espírito contrito e quebrantado, Ele nos deu um coração que enxerga o que é a sua palavra e sua vontade, um coração de carne na presença do Senhor. Senhor em todo tempo. Oh Deus, eu já encerro colocando esses pontos finais, não dá mais tempo. Hebreus capítulo 10, verso 22 ao 25. Ele nos convida, entendendo o que é o senhorio dele sobre nós, entendendo que essa fé que ele brotou dentro de nós, entendendo que ele assim nos colocou nessa esperança e vida, entendendo que ele assim propôs em nós uma mudança de coração, entendendo que ele propôs para nós um sentimento de misericórdia plena da parte dele, que não nos permitiu morrer onde nós estávamos, e na liberdade do culto, estarmos aqui. Ele diz assim: olha, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, oh Deus, tendo o coração purificado da má consciência, nada mais me acusa, nada mais me acusa, nada mais me acusa, porque é um sangue do meu Senhor que me cobre, te cobre, que nos redimiu para a glória do Senhor, purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu recordo-me, encerro-me já, dentro desse ponto, uma ocasião o Senhor disse para mim assim, para que eu parasse de brincar com games, com as minhas filhas. Não que brincar de games seja pecado, o exagero dele pode até ser. Mas, gente, pensa num cara que amava videogame, jogar game. Gente, era uma febre. Tinha vezes que eu varava à noite só para descobrir segredos, para poder ensinar minhas filhas a jogarem videogame. E o Senhor falou assim: cesse por hora. Eu tentei entender o porquê daquilo. E eu parei. Parei por um tempo. E mesmo assim, raramente eu voltei a brincar de game, raramente. E com o tempo eu fui entender. Quando nós temos um Senhor em nossas vidas, um Deus que se revelou como Messias em nossa vida, um Deus que expôs a sua misericórdia sobre nós e em nós, esse Deus quer falar com a gente. Esse Deus quer mostrar coisas para a gente. E naquilo que Ele mostrar para mim e para você, eu não posso ter dúvida. Eu tenho que ter inteira certeza de fé. E aquelas luzes, aquele som, aquela música, aquelas batidas, que poderiam me trazer incredulidade e incerteza naquilo que o Senhor me mostrasse, porque depois daquilo o Senhor me mostrou tantas coisas, tantas revelações, que aquilo me assustava muitas vezes, mas que aquilo não me confundisse a minha mente, para que eu tivesse certeza daquilo que estava sendo revelado para mim. Assim, muitas vezes, Deus quer de nós uma entrega certeira de coração para com Ele. Uma entrega certeira de entendimento para com Ele. Uma entrega certeira de discernimento diante dEle. Para quando Ele usar, revelar e falar, não tenhamos dúvida que é a voz de Deus e o mover de Deus através de nós para a glória do Senhor.
Hoje são tempos ruins, são dias maus, mas que Deus quer preservar a sua igreja numa santidade a qual somente Ele pode assim estabelecer. E ela se firma em nós quando nós nos rendemos à condução dEle. Não é o que eu penso ou entendo, mas o que Ele fala e se revela para nós. Oh Deus, ele se voltou para ele e perguntou assim: o que vocês querem que eu te faça? Senhor, que nós tenhamos vista. E é o que o Espírito Santo fala com a igreja nos dias de hoje. Que a gente peça a Ele assim: Senhor, que o meu coração tenha vistas, que o meu discernimento tenha vistas, para que aquilo que Tu falares comigo, o meu coração possa compreender. Porque a única maneira de alguém compreender e ser salvo é quando compreende com o coração. Porque o Senhor mesmo falou assim: a única forma de serem salvos é quando compreende com o coração para a glória do Senhor. Pai Santo, eis aqui, Senhor amado, a Tua igreja. Nesse tão pouco tempo, Senhor, a grandeza da Tua palavra foi apresentada neste lugar. Assim como aqueles homens diante de Ti, Senhor, clamava, e dentre aquelas duas multidões, Senhor, as vozes tentavam se sobrepor à voz daqueles que a Ti clamavam por um socorro e ajuda. Enquanto aquela multidão gritava para eles calarem-se, Senhor, o Senhor alimentava o coração deles para continuar clamando diante de Ti, Senhor. Eis aqui, Senhor amado, a Tua igreja, que quer um coração, Senhor amado, que se volta para contigo, Senhor. Um coração contrito, Senhor amado. Oh Deus, e quebrantado. Um espírito, Senhor amado, quebrantado diante de Ti, oh Deus de amor. Uma igreja com coração que compreende o que é a Tua vontade. A voz, Senhor amado, ao redor e de redor de nós, dos nossos próprios sentimentos, voz da cultura, voz da ciência natural, voz do que é o trabalho, voz do que é a nossa necessidade, vozes que são as nossas doenças e incertezas, que querem calar a voz do nosso coração, dizendo: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Messias, Tu és o Deus de misericórdia sobre mim e em mim. Mas em nome de Jesus, o que os nossos corações, os olhos se fecharam, o que veio a casualidade em nossas reuniões na Tua casa, Senhor amado, seja quebrado nesta noite. Faze-nos contemplar e compreender o que os nossos olhos se fecharam. E encontre em nós corações a Ti rendidos para a Tua glória. Reveste a Tua igreja com graça e poder, Senhor. Manifesta-se, Senhor amado, em nosso meio com graça e poder, Senhor. Encontre em nós um povo disposto, Senhor amado, e animoso diante de Ti para Te servir e Te exaltar e glorificar. Que compreende quão grande, tão pesaroso e tão profundo foi esse preço ao qual Tu pagaste na cruz do Calvário, para restabelecer todas as coisas. E prometi nesse restabelecer todas as coisas, assim trouxe-nos a esse evangelho da verdade. Senhor amado, faz os nossos corações compreender esta grandeza, abre os nossos olhos espirituais, e renova nossa fé e esperança. Toma-nos com graça e poder, porque Tu és um Deus verdadeiro. Nós confessamos, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Messias, Tu és o Deus de misericórdia sobre nós e em nós. Nós assim confessamos e a Ti nos entregamos, ó Deus de amor. Perdoa a incredulidade dos nossos corações, perdoa os nossos olhos que se fecharam, perdoa-nos quando nós dissemos que o nosso braço é forte, nossos pés são fortes, porque não temos braços fortes, nossos pés não são fortes, mas as Tuas mãos são poderosas, os Teus pés são poderosos. No que eu disse que de Ti não dependo, perdoa, porque eu dependo de Ti. Ó Deus, assim oramos a Ti, ó Deus.
com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.